E o Ronaldinho contou os bastidores da Copa de 2002 e revelou porque uma das melhores seleções que já existiram não conseguiu ganhar a Copa de 2006. A gente saiu fora da Copa por um lance. Até hoje a gente pergunta ao Roberto Carlos o que ele estava fazendo. Então... E você vai ver também o Messi emocionado ao relembrar do Ronaldinho nos tempos de Barcelona. Para você, as imagens memoráveis do Mundial da Ásia, quais são? Assim, no teu íntimo. Acho que o meu período de seleção brasileira foram 10 anos, né? Praticamente nós jogamos juntos 10 anos, né? Uns foram entrando, outros saindo, mas a base foram basicamente 10 anos nós jogando juntos. Desde o meu primeiro dia que eu cheguei até meu último dia, eu lembro de tudo muito claro assim na minha cabeça. Tudo. Assim, de detalhes? Tudo muito claro na minha cabeça. De gols eu não lembro muito, mas de momentos assim eu lembro bastante. É assim, se citar um jogo... Pois é, eu lembro, Luizão, eu lembro. Eu falo, o primeiro jogo que ninguém quase dormiu direito também, né? Mas aquela vitória, aquela festa que a gente fez no vestiário, foi tão grande, acho que como quando a gente foi campeão. Não. Aí a gente virou, poxa, eu tomei ponto naquele dia lá, no pé. Eu ainda falei que o pênalti foi fora. E esse gol também, já que tá passando ele, foi de propósito ou você sabia? Alguém chegou nos bastidores, nas preleções e falou, ele dá um passinho pra frente, esperando o cruzamento? Eu e o Cafu, a gente sempre conversava muito, e o Cafu sempre foi muito... O Cafu era paizão, né? O Cafu era paizão, velho. Você liga nisso, naquilo outro. E eu chutei, mas não era pra ir lá onde foi, não. Graças a Deus caiu lá onde foi. Tá vendo? Mas não era pra cair lá onde caiu. Prihal, você me perguntou vindo pra cá. A gente falou vindo pra cá de cá. Será que aquele gol foi proposital? Era pra vir aqui no primeiro pau. Aí ela pegou a curva a mais, eu falei, peguei ele. Era pra vir aqui no primeiro pau. A intenção era de ir no gol, mas não de cair lá onde caiu. Mas era fazer o gol. A intenção era de chutar no gol, mas não... Você deu assistência no primeiro gol, fez esse golaço de falta e depois foi expulso com um placar de 2-1. O Brasil virou o jogo. Como é que você passou os minutos até terminar a partida, até o Brasil se classificar no vestiário, esperando pelo resultado? Acabado. Não tinha, ninguém me falava nada, como é que estava o jogo. O cara que estava lá não falava português. E eu ainda caí no exame antidoping ainda. Então eu não tinha contato com nenhum deles. Eu falei, e agora? Ou eu botei a barca para baixo ou ajudei. Eu tava botando a barca lá em cima. Sério? Surpresa total, assim? Você não conseguiu nenhuma informação? Não, aí até que o doutor foi lá, né, para me acompanhar no exame antidoping. Aí falou, ganhamos. Aí deu aquele... Eu falei, Brasil cai fora por causa da minha expulsão. Eu falei, não é possível. Mas você ficou sentadinho no vestiário, esperando? Eu nem fui pro vestiário. Que eu caí no sorteio do antidoping. Já tinha saído o doping. E aí já me levaram direto pra salinha do antidoping. Que agonia. Base da seleção de 2002, estava na Alemanha em 2006, você já com um status completamente diferente, você era não só o principal jogador do Brasil, como o principal jogador do mundo. Era assim, o cara para todo mundo ficar de olho na Copa do Mundo. A gente sabe que em 2006, 4 anos depois, a coisa não rolou. Você tem, depois de tanto tempo e depois de ter ganho tanta coisa, repito, um diagnóstico por que não aconteceu 4 anos depois? A gente saiu fora da Copa por um lance. Até hoje a gente pergunta ao Roberto Carlos o que ele estava fazendo. Então... Foi um lance que a gente saiu da Copa. Foi um lance. Eu estava sendo... Mas você sentia a mesma firmeza? A gente tinha um time que... Não, o time era fabuloso. A gente tinha um timão, aí um lance e a gente ficou fora. Aí a gente está vendo imagens dos jogos do Brasil, aí o segundo jogo contra a Austrália, gol do Adriano. Um ano antes, né, Copa das Confederações, vocês estavam num nível, pelo menos aparentava, físico superior, né, Ronaldinho? Vocês tocaram 4 na Argentina na final. A gente tinha
uma base muito legal, era uma mescla de jogadores experientes com jogadores jovens, né, numa velocidade tava muito para frente. E a gente fala, acho que não vai ter jeito de parar não. Aí infelizmente... Pode ter sido isso, um excesso de confiança? Nunca, foi um lance. O resto a gente tava fazendo tudo certinho. Aí o jogo de quartas contra a Gana, um 3-0, mas foi um jogo duro. Apesar dos 3-0, um jogo que o Dida trabalhou pra caramba. E nesse jogo a gente... Tudo de melhor que o futebol possa ter, acho que ele fez aquilo a carreira inteira. Eu me recordo de presenciar 2 vezes no estádio, uma vez pela televisão, 3 atuações soberbas assim. Romário para classificar o Brasil para a Copa de 94 contra o Uruguai, aqui no Maracanã. Essa do Zidane. E o dia que você saiu aplaudido pela torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. São, na minha memória, as 3 melhores atuações individuais que eu vi. Queria que você falasse um pouco da sua parte, daquele dia, que você passava por todo mundo numa rotação muito diferente dos seus marcadores. Fala um pouco daquela noite no Bernabéu. Foi um dia mais... É que nem eu estava falando antes, hoje eu curto muito mais. Porque quando a gente está ali mesmo, na hora, a gente nem viu que alguém está te aplaudindo, nem vê nada, tu tá tão ali 100% naquilo que tu nem vê. Hoje eu curto muito mais. Poucos, né, tiveram essa felicidade de ser aplaudido. Né? Hoje em dia eu curto muito mais. Né? Hoje em dia eu vejo o gol que eu fiz ali e eu fico bravo comigo mesmo. Eu falei, pô, eu tinha que dar mais um drible no Roberto Carlos. Tipo, não foi legal. Ó, o Sérgio Ramos, parece um... No primeiro gol desse jogo, criança, eu falei assim, tinha que ter dado mais um drible. Dá mais um drible. Era mais um. Só que isso aí que ele tá falando, poucos, não tem poucos não. Eu acho que foi o único que foi aplaudido pelo torcedor do Real Madrid, principalmente contra o Barcelona. Acho que não teve outra vez na história isso ter acontecido. Aproveitar que a gente está falando de Barcelona, desse período mágico, para terceira dividida da noite, com um super colega seu desses tempos gloriosos de Barcelona. Ele gravou um tolete, né, Dião? 4 minutos. A gente vai ter que dar uma diminuída, mas vale mesmo assim, vale demais. Pode rodar. Incrível que ele fez. Até outro dia a gente esteve no Dubai e na Índia lá num torneio. Aí ele brincou de novo outra vez com coisa que eu fico brincando. Sempre falo com ele que é um malabarista, um gênio. É um cara que Deus deu um dom para ele, ele soube usar isso ao máximo. Não sei, falar de resenha, tem muita coisa que a gente pode contar, né, João? É difícil falar tudo. Tem algumas engraçadas, A gente teve a sorte de entrar numa fase do Barcelona, pegar num clube que precisava de uma mudança, muito tempo, um clube grande que teve muitos ídolos, muitos jogadores de nome, muitos jogadores como Rivaldo, Romário, Ronaldo, até o Maradona jogou, Stoichkov, teve uma geração, e eu quis jogar no Barcelona por ver essa geração de 92, e o Barcelona, quando a gente chega, era uma geração que não ganhava muito há muito tempo. Então a gente criou um time muito forte, uma geração forte, e que o Ronaldo era o nosso expoente máximo. Era o que simbolizava tudo aquilo que a gente conseguiu mudar. E a gente era nos dois lados, né? No campo. Fazia algumas coisinhas também fora que era complicado de explicar, mas era bom também. Então a gente conseguiu de alguma forma mexer com aquela cidade, revolucionamos um pouquinho aquilo, e ele sabe, tem coisa. Vamos ficar em off, é melhor, né? Deixa aí pra resenha aí. Um abraço a vocês. Ele me dava todas as condições de jogar bem. Ele entendia minha forma de movimentar. Era 25 também ou não?
Era 25 centavos também, não? Ele gostava, 25. Ele era, pô, eu só fazia assim, ele já vai, Juvenal. É comigo mesmo. Ele começa esse vídeo falando, Juvenal. E até hoje, continua sendo Juvenal pra ele. Ô Rony, Barcelona é mágica? Porque você jogou em Milão, você jogou em Paris, você jogou aqui no Rio de Janeiro. O que tem de diferente de Barcelona para as outras cidades onde você jogou? É complicado. Eu comecei realizando meu sonho de jogar no meu clube de coração, que era o Grêmio. Botar Porto Alegre, né? Que é uma grande cidade. E jogar no meu clube de coração era o meu sonho de criança. Né? Depois de adolescente, eu falei, pô, vendo meus ídolos jogar no Barcelona, no Flamengo. Eu fui vendo assim, conforme eu fui crescendo, né, meus ídolos, eu falei, pô, quero seguir os passos dos meus ídolos. E Deus é bom demais comigo, consegui jogar no Flamengo, consegui jogar no Barcelona, consegui jogar no Atlético Mineiro, consegui jogar nos clubes que eu sonhei na minha adolescência. E consegui ganhar títulos Neles com também, todos esses clubes. E onde você também teve o auge mesmo da tua carreira, onde todo mundo, que você foi um grande jogador em todos esses clubes que você passou, sim, mas no Barcelona acho que foi o grande momento da tua vida como... É porque naquela época o Campeonato Espanhol, ele era o foco do mundo. Mais ou menos lá, o inglês hoje, né? Na Corunha tinha todos eles, no Real Madrid tinha os Galácticos, no outro time tinha... Então o Campeonato Espanhol era o foco do mundo. E quem ganhasse aquela temporada, o mundo ia ver. E graças a Deus a gente deu essa sorte. Aí foi só alegria. O que o Deco falou, que você foi o expoente maior, e isso está muito claro, de um momento de transformação, de virada de chave do Barcelona, eu já ouvi o Valdés dizer, o Xavi dizer, reconhecerem em você esse mérito. Para você, de novo, no teu pessoal, talvez seja a coisa mais legal de se ouvir, mais do que, puxa vida, como você jogava, teus dribles, teus passes, teus gols, essa coisa de ter sido decisivo numa mudança de rota de um clube do tamanho do Barcelona. É uma das maiores alegrias, né? Passar por um clube como o Barcelona e ser lembrado, né, como alguém que participou de uma etapa, tipo uma reviravolta, né, onde fazia anos que o clube não vencia, então fiz parte de um grupo de jogadores onde conseguiu dar a volta por cima, né, e pelo meu estilo de jogo, as coisas estavam dando muito certo e todo mundo me deixou muito livre para mim ter meu estilo de jogo e levar essa cara do meu jogo para o time do Barcelona. Então, não fui eu sozinho, foi todo mundo que estava lá, aqueles que corriam para mim, aqueles que me davam um passe bom, aqueles que faziam um gol das minhas assistências. Então, eu sou realizado por isso, de ter feito parte dessa etapa. É engraçado que a gente não cansa, né, de olhar para essas imagens, né? A gente vê em loop e não cansa. Mas o Djalma, ele foi inspiração para todos nós, né? Na época em que a gente começou a jogar e eu tive a oportunidade, tanto o Luizão, né, da gente ter crescido vendo ele jogar. E realmente, o que depois de muito tempo começaram a fazer... Crescido não, O cara jogou comigo, tá me chamando de velho. É que a gente começou cedo, né, Sá? A gente era da base, você já era mais velho. Então a gente te admirava, a gente ficava olhando como você batia na bola, como você dominava. Então quando virava uma cara, falava, ih, Djalminha já fazia isso, ó, faz tempo. Então... Eu demorei 3 anos. Demorou 3 anos pra aprender a jogar do lado do então a gente fica feliz de escutar de um gênio, né? Pô, uma referência pra gente, do lado de um amigo, né? Um irmão que a gente tem aqui no nosso programa, né? Que é referência para todos nós. Agora, o Ronaldinho é referência declarada, é farol declarado do maior jogador do momento, o maior jogador da atualidade e, não sei vocês, um dos maiores que eu vi jogar, Lionel Messi. Vamos escutar o Messi falando um pouquinho do seu ídolo, Ronaldo Gaúcho.
Que aprendí muchísimas cosas estando al lado de él, agradecido por cómo me trató desde el primer momento, porque fue una ayuda muy grande para mí. Cada día intentaba superarse, no solo en los malabares, sino en todo el juego en sí. Ronaldinho, você vê o Messi ainda meio que como uma cria? Até tem a simbologia do primeiro gol dele ter sido de um passe magistral seu, que ele finalizou também de forma maravilhosa, encobrindo o goleiro. Você ainda o vê um pouco dessa forma? Pra mim, ele continua o mesmo de sempre. Mesmo moleque, mesmo menino, hoje já um homem, mas pra mim continua a mesma muda, né? pessoa. A relação não muda, né? Não, acho que respeito, carinho, amizade, sempre foi muito amigo, muito próximo, muito simples, e a gente se dava muito bem. Conversando com o Ronaldo outro dia, mas o Messi tem uns defeitos que pô, podia ser melhor. Pô, Tem que dar uma durinha nele. Pô, tem que dar, né? Tem que não dar dá caneta em ninguém. Não dá caneta, tem que dar um lençol pra trás, uma canetinha. Pô, só quer ser objetivo o tempo inteiro, pô. Só quer gol o tempo inteiro. Tem que dar aquela. Pô, dar aquela três lençol seguido, pô. Não, só gol o tempo inteiro. Ontem a gente tava falando disso. O Djalma falou que, pô, é muito objetivo. Falei, pô, Djalma, ele não, muito objetivo. Pô, a gente, quando ia, antes de ir pro nosso jogo, a gente parava pra ver o jogo da molecada. Vamos ver quem é, né? Vamos ver quem é isso aí. Mas já era diferente. Mas ele tem um carinho por você. Ele veio aqui jogar no jogo do Deco. Ele tem um carinho por você e pelo Deco que é impressionante. Ele andava muito com a gente. Ele falou muito de você. Ele não podia ser otário andando. Vou colar nos vagabundos. Vou falar onde eu vou crescer, ali que tem que ir. O Silvinho, ele também tinha uma relação próxima com o Silvinho, né? Pô, ele andava muito com a gente, com nós brasileiros, ele andava muito. Você ainda mantém algum tipo de contato com ele? Sim. É? Pô, a gente sempre... Silvinho, até encontrei ele no aeroporto, agora, última vez que eu viajei, agora há poucos dias. Aí a gente se falamos rápido, trocamos telefone. E com quase todo mundo daquela época que a gente mantém contato. E como é que era o Raikkonen? Pô, demais. Pô, nota 1000. Tem palavra. O melhor que eu tive. Dos nossos. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse.